Olá pessoal, tudo bem com você? Você já parou para pensar por que Jesus ele veio na pobreza? Por que ele foi consagrado como o rei dos pobres, o rei dos judeus? Eu acredito que Deus ele quis dar a maior aula com essa escolha que Deus fez de trazer Jesus na pobreza. Ele podia, trazer Jesus dentro de um palácio, no meio já da riqueza. Mas Deus, ele quis nos ensinar sobre todas as áreas, para que o ser humano não tivesse dúvida nenhuma que Deus existe. E por esse motivo, Jesus, ele veio na pobreza, para que todos soubessem diferenciar o que era Deus e o que era o dinheiro. As pessoas falam que Deus é o rei, que dá o dono do ouro e da prata. Mas isso é verdade. Deus ele tem esse poder, mas as pessoas não param para pensar que o espírito de Satanás, ele também tem esse poder de dar e de tirar. Você só aprende sobre essas coisas quando você busca o conhecimento. Quando a gente se sente vazio e solitário, esse vazio que o ser humano tem dentro dele é o tamanho da ausência de Deus. E ele tenta preencher esse vazio que muitas vezes o ser humano sente nas coisas, em coisas materiais, Mas quando você passa a buscar o conhecimento, você começa a aprender que nada preenche o vazio de Deus, preenche momentaneamente. Por isso o mundo é tão louco por dinheiro. Eu vou ler aqui para você o que significa o espírito de um guerreiro, para você entender o que Jesus veio fazer na terra, que não foi apenas fazer milagre. O que significa o espírito de um guerreiro? Vou dizer a sua majestade o que é um verdadeiro rei. O verdadeiro rei, um rei não enfrenta o perigo dentro de uma tenda enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome, nem dorme enquanto eles estão viajando sobre o muro. Um rei não exige lealdade de seus homens através do medo, nem o compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e o sofrimento do que padece em nome dele. O que significa o fardo mais penoso? O rei é o primeiro a se levantar e o último a cair. O rei não exige o serviço daquele que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele o serve e não ao contrário. Olha só o que é um rei de verdade. E Jesus veio na terra para nos servir, Para passar para a gente o que valia a pena de verdade viver. Por isso, Jesus veio como um pobre, para que as pessoas não confundissem Deus com o dinheiro, porque o dinheiro é a loucura do mundo. Deus ensina isso, E um pobre, ele nunca foi ouvido e nunca será ouvido, desde o tempo de Jesus. Jesus fazia todos os milagres
Mas os ricos já não queriam saber, nem vendo. Porque eles perguntavam, quem é esse aí? Estudou onde? Então, as coisas espirituais, Deus ensina que você não busca em livros, né? É liberado por Deus. Então, Jesus veio na pobreza para nos trazer essa balança, para diferenciar que Deus não era dinheiro, né? E muita gente confunde Deus com o dinheiro. O pobre, ele nunca foi ouvido, nem o próprio Jesus, ele nunca foi ouvido. E muita gente só dá valor à riqueza e acredita no rótulo das pessoas. Tem gente que engana, mente e trapaceia e todo mundo acredita através de um rótulo. Quando você vai para um médico, aquilo que o médico disser para você, você vai acreditar, porque ele estudou, ele é um médico, né? Como você não vai acreditar? Ele passa a ter credibilidade pelo rótulo dele. É assim que é o mundo. Olha só, você sabia que Jesus, ele não nasceu no Natal? Natal, ele é apenas uma comemoração que o mundo comemora. É um giro do comércio, né? Mas Jesus, ele não nasceu no Natal. Antes da vinda de Jesus, os homens já comemoravam-se o Natal na Terra, né? Era um giro comercial para vendas. Como existe o Dia das Mães, como existe Dia de Finado, como existe Dia dos Pais, existe o Natal. Então associaram o aniversário de Jesus com o Natal para fortalecer a data, para girar mais o comércio. E as pessoas associam, né, com o nascimento de Jesus, mas não buscam saber nada sobre Jesus e comemoram-se aquilo sem fundamento nenhum, apenas com uma festa, a cor da roupa e outras coisas mais, o panetone, né? Então se estabilizou aí o Natal como o nascimento de Jesus, mas o povo já comemorava antes mesmo que Jesus tivesse nascido. Para você ver o que é o sistema do mundo. Deus, ele diz para a gente, para você, não se adequar ao sistema do mundo e buscar a Deus para entender como funciona o sistema do mundo. E o povo que não busca Deus acredita nas coisas do mundo. Não acredita no que Jesus veio ensinar. É assim que o mundo gira. Não sei se você para analisar como funciona o sistema do mundo, né? Você já parou para analisar como é que é o sistema de um tribunal? Como é o sistema de um tribunal, né? Pessoas, elas estudam para defender criminosos, né? Para forjar que o certo está errado, que o errado está certo. Isso é o sistema do mundo. Se você for analisar o sistema de um jogo de bola, é um sistema baseado em mentiras. Pessoas forjam o pênalti, pessoas simulam que caiu para atrasar o jogo do outro, né? Finge que está mancando e daqui a pouco já está correndo novamente, que é para manipular aquela jogada. Então, se você analisar o sistema do mundo, Deus, ele ensina com a sua palavra em vários versículos que Deus, ele vem para confrontar o mundo. O sistema de Deus, ele não é como o sistema do mundo. Por isso, Deus diz que o mundo é o jaz do maligno. Porque o mundo ele é formado em sistemas
de corrupção, em sistema de negócio, de vendas. Tudo no mundo tem o seu sistema e você não busca o conhecimento acreditando em tudo que o mundo lhe oferece. Quando você vai para o manual, você começa a aprender que o que Deus ensina é o que é verdade e que o mundo ensina é o sistema da corrupção e que corrompe o ser humano acreditar que quanto mais tem, mais é o que vale. O mundo ensina isso. Eu ouvia muito isso, que o que vale é ter dinheiro. E eu acreditei e corri muito atrás e ganhei. Até Deus me pegar e dizer, agora eu vou lhe mostrar o meu sistema, que não é o sistema do mundo. É totalmente diferente. Mas quando a gente vai falar para alguém que tem dinheiro, ele não quer saber. Então eu até entendo que desde o começo sempre foi assim, sempre vai ser e nunca vai mudar, né? Mas o que não dá para entender realmente é uma pessoa pobre não querer saber nada sobre Deus, acreditar apenas no sistema do mundo e viver sendo corrompido, sem entender o que é o mundo. Eu participei de uma audiência esses dias e no final da audiência falaram que tinha que pagar um documento. A audiência não era minha, eu fui apenas porque eu estava envolvida por conta de um documento. Aí falaram que tinha que pagar o documento e tava eu e a outra moça, né, que me chamou na época que eu me envolvi, comprei a casa e tudo. Aí o advogado disse, é R$100 o documento, racha aí entre vocês duas, entre eu e ela. Aí quando eu abri minha bolsa, eu só tava com R$60. Então daria 50 para mim e 50 para ela. Ela pegou os 50, eu rachei uma coisa que não era para eu rachar, não era para pagar. Mas eu fui pegar os 50 e na hora peguei só 40 porque não tinha 50 pegado. E aí, naquele momento, eu fui impactada, né, com o que eu vi da outra pessoa. Que disse assim, quando eu dei só os 40, eu disse, eu só tenho 40 trocado. Aí ela olhou para o advogado, que já me conhecia, né, sabia a Juliana que eu era e a Juliana que eu sou hoje. Então ela disse assim, a Juliana não é mais aquela Juliana, né? Mudou, porque eu só tinha os R$40. E na hora ali eu fiquei impactada como as pessoas pensam a respeito do dinheiro, né? Como as pessoas pensam a respeito de ver uma pessoa buscar a Deus da forma correta e não viver fugindo das realidades do que Deus diz e obedecer a Deus. Para o mundo, quem obedece a Deus é o louco. Deus não é isso. Deus é amor. Você não precisa ser assim. E precisa ser assim para buscar a Deus? Quer dizer, quem finge buscar a Deus acredita no Deus que elas querem. Elas não querem saber nada do que Deus ensina. Elas fingem dentro delas que busca o conhecimento de Deus, pensando que vai fingir para Deus, está enganando Deus. Foi isso que veio na minha mente. Como uma pessoa desfaz de outro apenas porque eu puxei R$40? Quer dizer que ao ver de uma pessoa dessa, é como se eu não fosse mais nada, né? Quando eu era poderosa, cheia do dinheiro, eu tinha valor. Agora que eu não tenho mais, aquela Juliana não é mais daquela forma, que podia tudo. E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu digo, meu Deus, e é uma pessoa que faz louvor dentro de casa, que participa de igreja, que ora todos os dias. Mas quando alguém vai falar
de alguma verdade bíblica, a pessoa diz, cada um busca da sua forma, né? Essa pessoa, ela era muito minha amiga. E eu fiquei impressionada quando eu descobri as coisas de Deus, porque eu não frequentava nenhuma igreja. E eu conheci essa pessoa, né? Eu já conhecia ela dizendo que Deus era maravilhoso, que Deus era amor, que Deus era isso, Deus era aquilo, e que ela estava mudando, e que Deus... E quando eu descobri o que era Deus e comecei a buscar a Deus, eu perguntei a ela, que Deus é esse que você busca e não encontra? Que Deus é esse? Porque você não quer saber nada do que a Bíblia ensina. Fala mal da vida dos outros, julga, mente. Você faz tudo andando na igreja, tantos anos que você anda na igreja, e você nunca aprendeu o que Deus ensina. E aí a pessoa se rebela contra você, né? Faz aquela rebelião, que não, eu não sou assim, e começa, aí muda, exatamente como Deus diz. Inverte. Aqui, em vez da pessoa descobrir que está errado, dizer, realmente eu ando na igreja, mas eu sou falho, eu sou homem, o homem só sabe pecar. Não, a pessoa bota a culpa no outro. A pessoa joga a culpa no outro que está falando a verdade. Não, eu não sou isso, eu não sou assim, eu não minto, eu não julgo a vida de ninguém. Cada um busca da sua forma. E isso eu passei alguns dias para dissimular. Eu passei alguns dias para conseguir ingerir esse tipo de busca das pessoas que busca e não encontra. 3, 4, 5 anos andando numa igreja e não descobrir o que é pecado, não saber o que é errado, o que é certo, não dá para entender, né? Mas ali, no término daquela audiência, eu entendi que as pessoas, elas acham que engana Deus, querendo tirar vantagem de Deus, mesmo sabendo que está pecando, mesmo vivendo no pecado, elas acreditam que está enganando Deus, por estar se enganando. Veja a loucura que é tremenda do tamanho do mundo. É o mundo, isso é o sistema do mundo. Então, quando a gente vai falar para alguém uma descoberta do que está na Bíblia, a pessoa não quer saber. Mas ela acredita não precisar saber e continua fazendo os mesmos erros no mesmo pecado. E aí veio na minha mente, né, na hora, que essa pessoa, ela também é agiota, ela faz tudo de errado, mas ela se acha que está no poder por ter dinheiro. Mas aí vive direto na medicina, no psicólogo, né? Já casou umas 10 vezes. E aí você começa a ter uma peneira, né? Que as pessoas acham que estão enganando Deus e vivendo enganada no pecado. Então, elas alimentam a sua alma apenas em coisas materiais. Porque se elas buscam Deus e continua atacada mentalmente, espiritualmente, e quando vai ouvir uma verdade ela não quer saber, aí a gente entende justamente o que Deus ensina, que isso é a loucura do mundo. Eu tendo dinheiro, basta. Eu tendo dinheiro, eu vou para os médicos e resolvo o meu problema. E vive no problema e se acostuma com o problema. E passa a discernir o problema como se fosse algo normal na vida delas. Elas não querem saber onde erra. As pessoas que fingem buscar a Deus, elas não querem saber onde erra. Elas acreditam que conseguem enganar a Deus, buscando a Deus e pecando ao mesmo tempo. Então,
Quando você vai para a palavra de Deus, você vê realmente o sistema do mundo, como corrompem as almas. Como as pessoas preferem morrer no pecado de que abandonar o pecado e buscar o conhecimento de Deus da forma correta, para que Deus possa mover os sentidos daquele ser humano, o que vale a pena viver e o que não vale a pena viver. Isso é o sistema do mundo. Então, quando Deus entra na vida de alguém, ele entra para confrontar o ser humano. Deus, ele entra para consertar o que está errado, para dizer o que está errado, para modificar aquela pessoa. Então, se ela acredita que não erra, que não tem nada de errado nela, ela nunca encontra Deus. Ela não vê os erros por não querer. Ela acha que engana o Espírito Santo. E vive ali. Na mente de uma pessoa que anda na igreja e peca, ela diz: eu peco, todo mundo peca, não é nada demais, esses pecadozinhos aí, isso não tem consequência. Na mente de uma pessoa que não entende sobre o mundo espiritual. Então ela não acredita que se faz aqui e se paga aqui. Então ela vive do jeito dela, acreditando que está enganando a Deus. Então Deus, como Criador do mundo, ele tem as suas formas de trazer o arrependimento, né, nas pessoas. Mas as pessoas, quando ela é movida apenas no dinheiro, elas se rendem. Elas não querem se arrepender de pecado nenhum e vive andando na medicina e vive buscando Deus da forma errada, por isso não encontra. Quando Jesus, ele chamou Mateus, ele disse: Mateus, Deus está lhe chamando. Mateus era um cobrador de impostos. O centurião que estava próximo dele, um guarda, olhou para Mateus e disse: você é louco? Você é louco seguir esse homem? Você tem dinheiro, Mateus. E Mateus já estava buscando conhecimento do que era Jesus, do que era Deus e do que Deus podia trazer na vida dele. E o centurião ali ficou revoltado de ver Mateus abandonar tudo por Jesus. E ele ainda tentou segurar Mateus. Você tá louco? E atrás desse homem, o que esse homem pode lhe dar? Você já tem dinheiro, Mateus. Olha como é o mundo. Até hoje o mundo é assim. O mundo acredita que tendo dinheiro, já tem Deus, não precisa saber nada. Esse é o sistema do mundo. E Deus, ele não invade a vida de ninguém. Ele não obriga as pessoas a buscar o conhecimento do Espírito. Por isso, o mundo só piora. E a gente vai vivendo como Deus disse há mais de 2000 anos atrás, com as suas escrituras. Tudo o que ia acontecer e o que vai acontecer está escrito, né? E as pessoas, elas acreditam que o dinheiro, ela pode tudo, por não buscar o conhecimento. Quando você busca o conhecimento, é quando você começa a deixar Deus entrar no seu conhecimento, para que você entenda que o dinheiro não pode tudo. O dinheiro, ele corrompe. Por isso que o próprio Jesus, ele foi tentado por Satanás. E o próprio Jesus ouviu Satanás dizer: eu posso te dar tudo. Tu não é o filho de Deus, por que está passando por isso? Se eu posso te dar tudo. Então as pessoas, elas não sabem diferenciar o que é Deus, né? E o que é o sistema do mundo, que corrompem almas e sentimentos
E o mundo vive sempre corrompido pelo sistema que gira o mundo. O Natal, ele é apenas um comércio. Não é que é pecado comemorar-se o Natal, mas que você tenha conhecimento do que significa o Natal, né? Que associaram uma coisa com outra, apenas associaram, onde pessoas não querem saber nada de Jesus e comemoram-se o Natal, né? Como comemoram-se a Semana Santa da forma totalmente errada. Nada como Deus ensina com a sua palavra. Só para o sistema do mundo movimentar o comércio do mundo. Quando você começa a buscar o conhecimento, você fica impressionado como o mundo é corrompido. O mundo é como Deus ensina, é o jaz do maligno. É cada um por si. E muitos ainda não querem acreditar que Deus existe. E vive nesse sistema, como se quando morresse fosse levar tudo. Aprendendo tudo errado, sem querer buscar o conhecimento da alma. E isso é a loucura do mundo. Deus ensina com a sua palavra. Isso é apenas a loucura do mundo. Não é o que Deus ensina. Tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.